Bom, então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar exemplos. Além desses dois, eu vou dar vários exemplos aqui para a gente ir acostumando com as superfícies que vão aparecer. Tá? Vão aparecer muito mais do que os exemplos, mas essas são típicas. São exemplos típicos de superfície. Tá? Então aqui, vamos começar com exemplos de superfície. É claro, parametrizado, tá certo? Então, nós vimos do plano, já sabemos como é que parametriza uma superfície, que é o plano, ou o gráfico de uma função, tem uma parametrização bem simples, tá certo? Então, vamos... E aqui entra já os sistemas de coordenadas que vocês já conhecem e, pelo jeito, não conhecem muito bem. Na prova, tinha aquela questão lá de coordenadas polares. Foi a maior confusão aqui para mim. Viu? Na segunda prova, quem fez a segunda prova, deu a maior confusão aquelas coordenadas polares lá. Então é bom vocês recordarem, porque eu vou usar essas coordenadas. Eu não vou parar para trabalhar com elas, é coisa do cálculo. Então, esfera unitária. A esfera unitária a gente vai denotar assim, S2, tá? O S2 é o conjunto dos pontos x, y, z, pertencente ao R3, tal que x2 mais y2 mais z2 igual a 1. Então, a esfera unitária sempre vai ser, a gente vai usar bastante isso. Então, vai ser denotada por S2, certo? E outra esfera, a gente vai usar outra notação. Essa é só para a esfera unitária. Bom, eu vou usar o que vocês conhecem já, que são as coordenadas esféricas. Certo? E eu diria que vocês devem usar a notação que eu vou introduzir agora, e não inventar outra notação. Porque senão pode dar confusão depois no cálculo de certas constantes ou conceitos relativos às parametrizações. Então seria bom vocês usarem o mesmo sistema de coordenadas, certo? Mesmas transformações. Então, para a esfera, a gente vai usar o seguinte sistema, que são as coordenadas esféricas. Então você tem a esfera, né? E você tem um ponto P aqui da esfera. Esse ponto é x, y e z. Então você tem a projeção, tem o y, tá certo? Tem o x, aqui tem o raio vetor, vamos chamar de R, né? Mas aqui no caso é 1. Então esse ponto P, ele tem, eu vou introduzir que são as coordenadas, os parâmetros das coordenadas da coordenada esférica. Então, esse ângulo aqui, contado do eixo Z, é x e aqui é y. Contado do eixo Z, esse ângulo aqui nós vamos denotar por φ. Tá certo? E nessa projeção aqui, esse ângulo aqui, nós vamos denotar por θ. Tá certo? Essa vai ser o padrão que eu vou usar e eu espero que vocês não mudem isso. Não que pode ficar errado. Vocês depois podem chegar em alguma confusão por causa dos conceitos que nós vamos introduzir logo em seguida. Tudo vai depender da parametrização. Como? Tem toda uma variação aqui que serve, mas é essa que eu vou usar. Tá certo? Então, nesse caso, você pode escrever, por exemplo, o x
você pode escrever assim. Seno φ vai dar exatamente isso daqui, tá certo? Isso daqui, o seno φ. E o cosseno θ dá isso. Então isso dá o x. Então vai ser seno φ, cosseno θ. O y vai ser seno φ, seno θ. E o z vai ser o quê? Cosseno φ. Tá certo? Hã? Como? Sim, eu estou nessa aqui. Cosseno φ. Como é que é a variação? A variação do θ e do φ. Então, o φ, a necessidade aqui é só de 0 até π. Tá certo? Então, o φ varia desde 0 até π. E o θ, você precisa de 0 a 2π. Tá? A 2π. Então, nós escrevemos a parametrização da esfera como sendo assim, x. E a ordem, até a ordem aqui dos parâmetros tem importância, tá certo? Então, θ, φ. Então, isso daqui vai ser a aplicação que define a parametrização da esfera é a seguinte. Então, é só repetir. Seno φ, cosseno θ. Certo? Seno φ, seno θ. E depois cosseno φ. Então, essa é a parametrização que eu vou usar da esfera unitária. Se não for unitária, qual é a mudança aqui? Só aparece um R aqui, multiplicando tudo. Certo? Eu vou dar exemplo de um paraboloide, tá? Ou melhor, um mais próximo aqui. Isso aqui é um elipsoide, certo? A parametrização pode ser exatamente a mesma usando coordenadas esféricas, certo? A única diferença aqui, vocês podem fazer, vai ser o seguinte. Ele vai ser x, φ, θ, ele aparece o A multiplicando A seno φ cosseno θ, B seno φ seno θ, C cosseno φ. Sim. Como? É bom não mudar. Θ φ. Eu estou usando θ φ, θ φ. Tá? Porque senão, depois vai mudar o sentido de um vetor que nós vamos definir, entendeu? Então, tudo isso tem importância. Então, isso daqui é uma parametrização, por exemplo, desse elipsoide. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Não. Esse daqui é universal. Aquilo ali é minha, inventei agora. Não, mas eu vou usar. Espero que vocês usem também.
Não sei, vocês conhecem a geometria dessas equações aí, né? Então, pode pensar como uma elipse aí que gira, né? Algo assim. O paraboloide, eu vou dar um exemplo aí, talvez, por exemplo, vou chamar de P. Em R3, tá certo? E vou pôr aqui um coeficiente qualquer, x2 mais y2, x, y, z, pertencente a f. Então, paraboloide, eu estou dando um exemplo bem concreto. A relação entre as coordenadas são essas aqui, 2z é x2 mais y2. Sempre existe, claro, vocês viram lá nas curvas, e aqui ocorre a mesma coisa. Dado um conjunto no espaço, né, como qualquer uma dessas superfícies, não vai ter uma só parametrização, vai ter muitas, certo? Algumas são melhores para fazer os cálculos, outras nem tanto. Aqui eu vou dar, por exemplo, 2 exemplos, né, de parametrização. Se você, por exemplo, considerar a cartesiana, às vezes é mais fácil para escrever, mas nem sempre é tão simples para calcular as coisas. Então ela pode ser escrita assim, a cartesiana. Podia deixar assim, x e y, mas como eu estou usando u e v, eu vou pôr u e v, tá? Ela pode ser assim, u, v e... Bom, a cartesiana eu vou usar o próprio x e o próprio y, ou seja, u e v, tá certo? U e v. Mas quem é o z? O z é x2 mais y2 sobre 2, ou seja, é u2 mais v2 sobre 2. Agora, uma coisa que vocês não dão muita importância e sempre perdem nota nas questões é o domínio. Se for pedido uma função, se não der o domínio, não está dada a função. Então, vocês perdem pontos se não der o domínio. Aqui quem é o domínio? Domínio tem que estar relativo ao IV. Ao R2. Tá? Esse é o domínio. O domínio é isso daqui, é o R2. Para você obter todo o paraboloide, tá certo? Ele é algo assim, né? Não, aqui é... Não, isso daqui é o seguinte, quem são x, em que conjunto isso daqui varia? Em R, mas, por exemplo, o y não pode ser negativo, o z não pode ser negativo, tá certo? Então, ele não satisfaz a equação, né? Eu só estou dizendo que eles são reais. Agora, aqui eu tenho que dar o V bem definido, o domínio, tá? Bom, essa daqui é a cartesiana. Mas e se você usar coordenadas polares? Coordenadas polares, vocês não podem... Seria bom que vocês não alterassem também. Normalmente, o que a gente chama de x é R cosseno θ. E o y é R seno θ. Tá certo? O θ é aquele ângulo central lá. Então, nessas condições, se você olhar a equação, você tem
a parametrização vai ser R, θ. Isso aqui são os parâmetros, tá certo? O x é R cosseno θ. R cosseno θ. O y é R seno θ. E o z agora, se você põe R cosseno θ, R seno θ, você tem aqui R quadrado, tá certo? Com z é R quadrado sobre 2. Então isso daqui é a aplicação. Agora, e o domínio? Domínio. Aqui eu vou ser um pouco mais preciso do que normalmente. Eu vou escrever assim. Quem que vem primeiro? O R. Então é 0, infinito. Produto o quê? 0, 2π. Acontece que, nesse caso, fica faltando um ponto. Mas daí o R igual a 0. Aí você define x de 0, 0 como sendo 0, 0, 0. Tá? Mas não vai ser sempre que eu vou fazer essa diferença. Tá? É só para vocês entenderem que você pode dar essa aplicação aqui, que no 0, aparentemente fica faltando no 0. Mas basta lembrar que no 0 você está atribuindo 0, 0, 0. Certo? Sim. Como? Olha, na verdade a gente vai fechar no 0, mas deve ser entendido que no 0 essa aplicação vale só um ponto. Mas a questão aqui é a seguinte, é porque se você faz, por exemplo, o R igual a 0, o Y é 0 para todo θ. Então, na verdade, é toda uma curva que vai no 0, né? Entendeu? As coordenadas polares, ela sempre faz essa condição aqui. R positivo. Então, se o ponto para R igual a 0, em geral, não está representado. Só que, para o que a gente vai calcular aí, não vai fazer diferença. Porque nós vamos calcular integrais em cima da superfície. E se você excluir um ponto dela, não faz a menor diferença. Se você excluir um número finito, também não. E se excluir uma linha da superfície, também não faz diferença. Então, isso não vai pesar nos nossos cálculos. Mas, rigorosamente, a gente considera coordenadas polares com R positivo. Certo? Você sempre pode deslocar o centro das coordenadas polares e ter o R positivo. Mas daí as equações podem ficar complicadíssimas. Entendeu? Então, normalmente a gente coloca o centro das coordenadas polares num centro que seja de simetria radial, né? Porque daí ajuda. Entenderam? Bom, ok. Vamos ver mais um. Então, olha, quando você dá o conjunto geométrico, eu não fico preocupado aqui para
se para algum z ou y não funciona isso aqui. Porque a definição é a seguinte, é o conjunto de todos os x e y que satisfaz essa equação. Entendeu? Bom, como é que a gente pode parametrizar isso? Quando tem simetria aqui, em geral, a coordenada polar fica mais simples. Tá certo? Então, se você chamar x de cosseno θ, y cosseno θ, né? E z v, então você tem o seguinte, a parametrização aqui vai ser é o parâmetro e v é o outro parâmetro. Se v vai ser o z. Ela é cosseno θ, seno θ e v. O domínio, aqui no caso, o u, ele se eu estou escrevendo θ, ele vai ser 0 a 2π, tá certo? E aqui é 0 infinito. Ou melhor, se você está pensando no cilindro inteiro, completo, é o R. Tá certo? Então, o θ está aqui e o V está aqui. Depois, na lista de exercícios, aparecem outras maneiras de introduzir superfícies. Tá certo? Mas essa é o que a gente vai estudar em detalhes. Mas tem outras maneiras de introduzir superfícies. Tá? Sim. Não, você vai ter que esperar um pouquinho, porque a gente vai definir também orientação. Tá? Vai ter orientação de superfície também. E daí vai ter orientação de curva relacionada com a orientação da superfície. As coisas vão ficar bem conexas. Entendeu? Ó, o toro, que pode parecer uma superfície assim complicada, ele tem representação relativamente simples. O toro, vocês sabem o que é, né? Hã? Não. É uma câmara de ar. É o toro. Hã? Câmara de ar, né? Você pega um cilindro e identifica duas partes. Ou então, é fácil entender o toro se você fizer a seguinte construção. Vamos tomar um ponto aqui. Um ponto. R. E no plano XZ, vamos tomar uma circunferência de raio A. Vamos construir o toro pensando em rotação. Tá? Então você pega no plano XY, pega uma circunferência só. Uma circunferência de raio A centrada no ponto, ele é 0, R, 0. Esse aqui é o centro da circunferência. Está no ponto, distância R no eixo Y. Tá certo? É 0, R, 0. Tá? Aí você pensa nessa circunferência girando em torno do eixo Z. Isso dá o toro. Na hora que ela completa uma volta, ela gera exatamente um toro perfeito. Entendeu? Como? Ele está no plano ZY. Tá certo? Plano ZY. Então você pega essa circunferência e faz isso. Dá uma volta completa em torno do eixo Z. Pronto, gerou o toro. Agora vamos mudar as equações. E as equações saem exatamente dessa construção aqui. Vamos pegar um ponto da circunferência. Tá?
Ele, em particular, é um ponto do toro, P. Né? Você pode relacionar, então P é x, y, z. Se você quiser pensar em outra posição, para não ficar uma posição particular, pode pensar ele aqui, em uma outra reta do plano x, y, tá certo? Então, como é que eu posso escrever o x, y e z em função dos seguintes dados? Vamos chamar aqui de θ. Para girar, você precisa de um ângulo, tá certo? Você vai girar ângulo θ. E aqui, por exemplo, esse ângulo aqui. Vou chamar ele de φ. Tá? Então, olha só, quem que é o x? O x. Para você obter o x, pensa essa circunferência num ponto qualquer aqui, sobre uma reta aqui, tá certo? Então você tem que, primeira coisa, você tem R aqui, isso aqui é R, tá certo? E você tem o A aqui. Qual é a projeção aqui? Se isso daqui é A. É A cosseno φ, concorda? Mas a distância ao centro aqui é o A cosseno φ mais o R, tá certo? Então o x vai ser o x vai ser o quê? Tudo isso que eu falei, cosseno θ. Concorda? Quer que eu desenhe em outro lugar aqui? E vamos pegar aqui a circunferência. Tá? E um ponto P aqui. Esse ponto é x, y e z. Tá certo? O raio dessa circunferência é A. Esse raio aqui é A. Né? E essa distância aqui é um R. Vou chamar de R até esse ponto aqui. Então, vamos pegar o x. Como é que eu descubro o x? O x vai ser o seguinte. O x está aqui, hein? Né? Eu tenho que projetar ele aqui e depois ver a projeção lá. Então vai ser isso. Esse é o x. Então como é que eu obtenho esse x? Eu faço o A, que está aqui, e esse ângulo aqui que eu estou medindo assim, φ. Então é A cosseno φ mais R. Tudo isso cosseno θ. Se esse daqui é θ, é cosseno θ. Então fica R mais A cosseno φ. Tudo isso. Olha, quando você faz R mais A cosseno φ, você está nesse ponto. Qual é a projeção aqui? É cosseno θ. Multiplica por cosseno θ. Isso dá o x. Agora, como é que você obtém o y aqui? É a mesma coisa anterior, só que daí é seno φ. Então, o y fica R A cosseno φ seno θ. Concorda? Agora, como é que eu obtenho o z? A seno φ. Bom, a variação desses parâmetros vai ser, é claro que para existir isso, o R tem que ser maior que o A, tá certo? Senão ele intercepta aqui, tá certo? Então, R maior que A e todos positivos. A variação vai ser, o θ deve variar de quanto a quanto? Para você obter toda essa rotação, você tem que variar de 0 a 2π. Tá certo? De 0 a 2π. Mas para obter agora todos os pontos do cilindro, né? 0 a 2π.
Então, nós temos uma parametrização para o toro, que é x, vamos pôr assim, θφ, como sendo R mais A cosseno φ cosseno θ, vírgula, R mais A cosseno φ seno θ. E o último é simplesmente A seno φ. Então, essa é a parametrização do toro. Eu não sei desenhar isso. Não sei. Mas é fácil imaginar, né?